A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos do triângulo retângulo. Ela é utilizada também em outras áreas de estudos, como a física, a química, a biologia, a astronomia, a geografia, a engenharia, dentre outras. Aqui ao lado nós temos um triângulo retângulo. Ele é chamado de triângulo retângulo porque um dos seus ângulos internos tem medida de 90 graus. Este aqui, representado por este quadradinho, indica que este ângulo é um ângulo de 90 graus. É o chamado ângulo reto. Este ângulo reto ele fica oposto ao lado do triângulo, que tem por nome hipotenusa. É chamado de hipotenusa porque ele é o maior lado do triângulo retângulo. É importante salientar que, ao maior lado, fica oposto ao maior ângulo e vice-versa. Os outros dois ângulos internos do meu triângulo retângulo, ele tem medida inferior a 90 graus. Então, eles são chamados de ângulos agudos. Então, opostos a esses ângulos agudos, ficam os catetos, o lado do triângulo, que é denominado por cateto, devido ao fato dele estar oposto ao ângulo agudo. Através das razões entre os lados dos triângulos retângulos, podemos definir as principais razões trigonométricas. Que razões trigonométricas são essas? Seno, cosseno e tangente. Como podemos determinar essas relações? Considere o triângulo ABC, reto em C, ângulo de 90 graus, na figura a seguir, que é esta que nós estamos vendo. As razões trigonométricas básicas são obtidas através das relações entre os lados do triângulo e os ângulos internos a este triângulo. Vamos exemplificar um por um. Vamos começar com o seno. Temos aqui um triângulo retângulo, reto, neste caso em A. O triângulo é ABC. Você observa que oposto ao ângulo reto A, existe a hipotenusa, que é BC, de lado A minúsculo. Este ângulo aqui é o ângulo B em questão. Oposto a este ângulo B, nós temos o lado AC, que é denominado por B minúsculo. Este chamamos por cateto. Este cateto está oposto ao ângulo B, na frente do ângulo B. Este aqui é o ângulo C. Oposto a esse ângulo C, nós temos o cateto BA, que é chamado de cateto C. Este cateto, ele é adjacente ao ângulo B. Ele é oposto ao ângulo C e adjacente ao ângulo B. Por que ele é denominado de adjacente? Porque ele forma com a hipotenusa o ângulo em questão, que no caso aqui é o ângulo B. Então, como vamos determinar o seno de um triângulo retângulo? O seno é justamente um quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. Como eu quero determinar o seno do ângulo B, então eu vou ver quem é o cateto que está oposto ao ângulo B. É esse Bzinho, cateto oposto. Qual a medida dele? AC. Eu poderia colocar aqui também B.
sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que tem como medida A, ou então BC, que foi o que nós colocamos aqui. Então, quem é o seno? Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa deste triângulo. Vamos agora ver o cosseno. Estamos aqui com a situação de cosseno. Como vamos determinar o cosseno de um ângulo em um triângulo retângulo? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É um quociente entre esses dois lados do meu triângulo retângulo. O cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo em questão, dividida pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o cosseno de B, que é o ângulo que eu estou trabalhando, será o cateto adjacente a B, o cateto que forma com a hipotenusa o ângulo B, cateto adjacente, que no caso é AB, dividido pela hipotenusa, que no caso é o lado BC, ou Azinho. Então, quando vamos determinar o cosseno em um triângulo retângulo, nós vamos pegar duas medidas: o cateto adjacente a este ângulo e a hipotenusa deste triângulo retângulo. Uma outra relação que nós temos é a tangente. E como vamos determinar a tangente? A tangente é justamente a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É o quociente entre o cateto oposto do ângulo em questão, dividida pelo cateto adjacente também deste ângulo em questão. A tangente de B. Quem é o lado do triângulo que está oposto a esse ângulo? É o lado AC, cateto oposto. Qual é o lado do triângulo que forma com a hipotenusa o ângulo B? É o lado AC, que é chamado de cateto adjacente, AB. Então, a tangente do meu ângulo B vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, AC dividido por AB. Vamos estudar agora os ângulos notáveis. Entre os ângulos agudos de um triângulo, existem três que aparecem com mais frequência em problemas de trigonometria, envolvendo, claro, os triângulos retângulos. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, que, por sua vez, eles têm as medidas de 30, 45 e 60 graus. A tabela que nós vamos ver aqui embaixo mostra justamente a relação entre seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, vamos ver as relações trigonométricas do seno. Seno de 30 é 1/2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O que você observa também? Que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Isso porque 45 mais 45 é 90. Então, os senos e cossenos de 45 possuem a mesma medida. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é justamente a raiz de 3. Observa-se também que
A tangente é seno sobre cosseno. Então, quando eu divido este seno por este cosseno, eu tenho 1 como solução. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 dividido por 2 também vai dar 1. Neste caso aqui, eu tenho a raiz de 3 dividido por 2 dividido por 1 meio. Então, o que é que você observa? Você vai ficar com este quociente igual a raiz de 3. Vamos rever essa tabela na nossa aula live. Teorema fundamental da trigonometria, ou a relação fundamental da trigonometria. Seja o triângulo ABC. Então, nós temos o ângulo em A reto, o ângulo B e o ângulo C. Oposto ao ângulo reto, nós temos o lado BC, que é o lado A minúsculo. Oposto ao ângulo C, nós temos o lado AB, que é o C minúsculo. Oposto ao ângulo B, nós temos o lado AC, que é o B minúsculo. Vamos formar aqui as relações de seno, cosseno e tangente. Vamos iniciar com o seno de B. O seno de B é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de B é o cateto oposto a B, que é o lado B minúsculo, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é A. Então, seno de B é B sobre A. Quem é agora o cosseno de B? O cosseno de B é o cateto que forma o ângulo B, que no caso é a medida C, dividido pela hipotenusa, que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo reto, C sobre A. O cosseno de B é C sobre A. E quem é a tangente? A tangente de B é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É o cateto que está na frente do ângulo B dividido pelo cateto que forma este ângulo B. Então, a tangente de B é B sobre C. Vamos agora determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo C. O seno de C é cateto oposto ao ângulo C. Então, o cateto oposto ao ângulo C é o lado de medida C, dividido pela hipotenusa. Então, seno de C é C sobre A. Quem é o cosseno do ângulo C? É o lado que forma com a hipotenusa o ângulo C. Então, quem é? É o lado B. Então, o cosseno de C é B sobre A. Já a tangente de C é o cateto oposto a C, que é Czinho, C minúsculo, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que forma o ângulo C, que é o B minúsculo. Então, C sobre B. O que é que você observa olhando para essas medidas que acabamos de encontrar? Que o seno de B é igual ao cosseno de C. A mesma coisa acontece com o cosseno de B e o seno de C. Tem a mesma medida. E a tangente? A tangente de B e a tangente de C, você observa que o que era numerador em uma vira denominador na outra. E o que era denominador vira numerador. Olha só, a tangente de B é B sobre C. Já a tangente de C é C sobre B. A partir do triângulo ABC, reto em A, com os lados medindo A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, na figura, vamos determinar a relação trigonométrica no triângulo retângulo.
A gente estudou aquela parte, a gente encontrou aquelas relações porque a gente queria encontrar a relação fundamental. Olha, este triângulo é um triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, eu posso dizer que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui, ó. A elevado ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dividir tudo por ar ao quadrado. Todos eles por ar ao quadrado. Quando eu divido todos por ar ao quadrado, eu fico a ao quadrado dividido por a ao quadrado fica igual a 1. Aqui eu posso colocar este quociente elevado entre parênteses por 2, né? Porque é 2 ao quadrado e a ao quadrado. Então, eu posso botar AB entre parênteses 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui com A e C. Não é vendo? Ó, C e A, ambos estão aqui também elevado ao quadrado. Fica C sobre A, entre parênteses, elevado ao quadrado. Agora, o que é que você observa? Quem é B sobre A? B sobre A é o seno de B. Então, eu vou tirar os B sobre A e vou colocar seno de B elevado ao quadrado. C sobre A é o cosseno de B. Então, ó, BC sobre A é o cosseno de B. Eu tiro o cosseno, esse valor aqui, C sobre A, e coloco no lugar cosseno de B ao quadrado. O que é que você observa? Que 1 é igual a seno de B ao quadrado mais o cosseno de B ao quadrado. Isto sempre vai acontecer sim. Se o nosso triângulo for um triângulo retângulo, eu sei que o seno de B elevado ao quadrado somado com o cosseno de B elevado ao quadrado vai ser igual a 1. E se fosse agora com o seno de C? Iria acontecer a mesma coisa? Sim. O seno de C elevado ao quadrado mais o cosseno de C elevado ao quadrado é igual a 1. Então, a partir deste triângulo, você observa que seno de B ao quadrado mais o cosseno de B ao quadrado é igual a 1 e o seno de C ao quadrado mais o cosseno de C ao quadrado também é igual a 1. Vamos agora aos exercícios. Exercícios de aprofundamento. Veja os triângulos a seguir. Determine as medidas do seno, cosseno, tangente dos ângulos agudos. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo, onde o ângulo em questão é o ângulo alfa. Nós conhecemos o cateto oposto a este ângulo e conhecemos a hipotenusa, que é justamente o lado que está oposto ao ângulo reto. Mas nós não conhecemos esta medida, este outro cateto. Precisamos encontrar para poder determinar o seno, o cosseno e a tangente. A princípio, eu só tenho o seno. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. É 3 sobre 5. Mas como é que eu vou determinar o cosseno? Como é que eu vou determinar a tangente? Então, como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu irei utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 5, então 5 elevado ao quadrado é igual a... Como eu desconheço este valor, eu vou chamar ele de x. Então, x elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25. X elevado ao quadrado continua sendo x elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 9. Até agora, a gente não conseguiu determinar o valor desconhecido deste cateto. Vamos fazer o seguinte.
vamos colocar a variável só num lado e os valores numéricos em outro. Então, eu vou passar este 9 para frente, para antes do sinal de igualdade. Então, eu fico com 25 menos 9, que vai me dar como resultado 16. E x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16. Mas eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber o valor de x. Então, eu vou colocar dentro do radical para poder extrair a raiz. Porque este valor de x é um número que, multiplicado por ele mesmo, vai me dar como resposta 16. Então, 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, é igual a 16. Então, 4 é a medida deste cateto. Aí você me diz assim, mas também menos 4 vezes menos 4 também vai dar como resposta 16. É verdade. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Mas o 4 que a gente está querendo determinar é o lado de uma figura geométrica. É o cateto do meu triângulo retângulo. E não existe medida de lado de figura negativa. Logo, a gente só pode considerar a parte positiva, o número positivo, já que ele representa a medida de um lado de um cateto. Ou seja, já que ele representa o cateto do meu triângulo retângulo. Agora, vamos encontrar as relações. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa. 3 sobre 5. Cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Esta poderia ser a nossa resposta, sim, se em nossa alternativa nós tivéssemos a resposta em forma de fração. Se por acaso aparecer em número decimal a resposta, é necessário que a gente realize esta divisão. Então, a princípio, nós vamos sempre colocar os dois valores em forma de fração e em número decimal. O cosseno de alfa é cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 4 dividido por 5, ou 0,8. Já a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é 3 dividido por 4, ou simplesmente 0,75. Você vê como é simples a gente determinar o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo em questão no triângulo retângulo. Vamos à próxima questão? Nosso próximo triângulo, que é a questão do B, ele nos dá também a hipotenusa, um dos lados do triângulo e o outro ele está desconhecido. Você observa que eu posso determinar o seno como sendo o cateto oposto de beta dividido pela hipotenusa. Então, 8 dividido por 10, que no caso vai dar 0,8. Eu agora, para encontrar o cosseno, eu preciso encontrar o valor desconhecido x. E se eu quiser também encontrar a tangente, eu também preciso determinar quem é o valor de x. Na questão anterior, nós determinamos a partir do teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos determinar este valor desconhecido. Nós vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, como o meu ângulo é beta, seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Quem é o seno de beta? 8 décimos. Então, coloquei aqui 8 sobre 10 elevado ao quadrado. O cosseno de beta é o que eu quero encontrar e é igual a 1.
8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100. Ficamos com esta igualdade. Mas o meu propósito é achar o cosseno de beta. Então, eu vou pegar 64 sobre 100 e vou passar para depois do sinal de igualdade. Como ele está positivo, ele vem negativo. Agora, eu vou encontrar o valor de 1 menos 64 dividido por 100. Tiro o MMC, que no caso é 100, e 100 dividido por 1 dá 100, 100 vezes 1 dá 100. 100 dividido por 100 dá 1, e 1 vezes 64, 64. Então, a gente fica com este denominador, que é 100, e o numerador, nós ficamos com 100 menos 64. Subtraindo, vai dar 36. 36 dividido por 100. Só que este valor é o valor do cosseno ao quadrado, e eu não quero saber o valor do cosseno ao quadrado, eu quero saber o valor do cosseno de B. Então, eu vou colocar dentro do radical e extrair a raiz, que a raiz de 36 é 6 e a raiz de 100 é 10. Então, o cosseno de B é 6 sobre 10, ou 0,6. Já a tangente é o quociente entre o cateto oposto, que é 8, e o cateto adjacente, que foi o valor que a gente encontrou, que é 6. Então, esta divisão vai dar 1,333. Uma outra questão que nós temos aqui é dado este triângulo e a gente conhece os dois catetos, mas nós não sabemos quem é a hipotenusa. Então, como a gente desconhece a hipotenusa, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para determinar a hipotenusa. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C. Este valor que eu desconheço, vou chamar de x. Então, ficou x ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. E 25 mais 144 dá 169. Então, x ao quadrado é igual a 169. Mas eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, eu coloco este número dentro do radical e extraio a raiz. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Este aqui é o valor da minha hipotenusa. O lado que está oposto ao ângulo reto é justamente 13. Agora, o que é que nós vamos encontrar? Ele mostrou aqui dois ângulos. Então, nós vamos encontrar quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa, vamos ver a tangente de alfa. Vamos ver o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. No primeiro caso, nós temos quem é o seno de alfa. O lado oposto a alfa é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. 12 sobre 13, ou 0,92. Agora, nós vamos encontrar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o lado que forma o ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Então, 5 dividido por 13. E 5 dividido por 13 vai ser 0,39. E quem seria a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto a alfa, ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente a alfa. O cateto que forma com a hipotenusa o ângulo alfa. Então, 12 dividido por 5, ou 2,4. Já o seno, o cosseno e a tangente de B, se você observar, elas ficarão sendo opostas, né? O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa. E a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Mas mesmo assim, nós iremos encontrar olhando para a figura. Quem é o seno de beta? O seno de beta é cateto oposto dividido pela hipotenusa, 5 sobre 13. Quem é o cosseno de beta? É o lado que forma o ângulo beta dividido pela hipotenusa. Então, 12 dividido por 13. E quem seria a tangente de beta? Cateto oposto a beta dividido pelo cateto adjacente, 5 dividido por 12.
E essas divisões vão dar os mesmos valores, né? Seno de beta 0,39, cosseno de beta 0,92 e tangente de beta 0,42. A segunda questão que nós vamos resolver, eu quero saber quem era o valor x desconhecido. E eles não me dão nem o valor da hipotenusa, que é o lado oposto, que é o valor que ele quer, nem eu tenho o lado do outro cateto, a medida do outro cateto. Sabendo que seno de alfa é igual a 1/2, o valor de x no triângulo retângulo abaixo é. Olhando para este triângulo, você observa que eu tenho o ângulo beta, eu tenho o ângulo alfa, eu tenho x e tenho o valor de 8. Mas o que é que você observa? Eu não tenho o outro cateto. Então, eu desconheço a medida do outro cateto do meu triângulo e desconheço a hipotenusa. Logo, eu não posso utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o outro cateto ou para encontrar a medida da hipotenusa, que é o valor que eu quero determinar. Sendo assim, eu sou obrigada a usar a relação trigonométrica. Como ele nos deu o seno de alfa, eu vou encontrar o valor de x pelo seno de alfa. Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é x. E agora? Ora, o seno de alfa, ele disse que era igual a quanto? A 1/2. Então, eu tiro o seno de alfa e coloco igual a 1/2. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma igualdade entre duas razões. Então, isso aqui é proporção. Então, eu posso utilizar a lei fundamental da proporção, que diz que o produto dos elementos dos extremos é igual ao produto dos elementos do meio. Então, 1 vezes x é igual a 2 vezes 8, que é 16. Então, determinei o valor de x, que é igual a 16. O que é que você observa aí? Você observa que para encontrar o valor desconhecido da hipotenusa, eu precisei também trabalhar com proporção. A lei fundamental da proporção, para você ver como ele é importante. A terceira questão diz o seguinte: de um ponto A a 50 metros de distância, uma pessoa enxerga o topo de um obelisco. Ó, a pessoa está aqui no ponto A e ela está vendo um topo de um obelisco. Ela está a 50 metros de distância e desse obelisco. E ela vê o topo lá em cima, segundo um ângulo de 60 graus. A pergunta é: qual é a altura desse obelisco? O que é que nós vamos trabalhar? Nós temos esta medida, que é justamente um dos catetos. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Esta aqui é a medida x que eu quero encontrar. Este aqui é o meu triângulo retângulo. Esta é a medida x. A altura desse obelisco. Então, eu quero achar a altura e tenho o outro lado do meu cateto.
Eu tenho os dois catetos. E foi me dado a tangente. A tangente de quem? A tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, nós vamos encontrar quem será essa medida. Então, a tangente de 60 é quem? É o cateto oposto a esse ângulo, que é x. A tangente de 60, ó, 60 é o ângulo em questão, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo de 60 graus. Como a tangente de 60 é raiz de 3, eu tiro tangente de 60 e coloco a raiz de 3. O que é que eu fiquei aqui? Com uma igualdade entre duas razões, porque aqui essa raiz de 3 está sendo dividida por 1. Então, 1 vezes x dá x. Raiz de 3 vezes 50, 50 raiz de 3. Nossa resposta também é a letra E. O quarto quesito diz assim: um cano apoiado em uma parede, este aqui em marrom é um cano que está apoiado nesta parede. Um ponto distante a 4 metros do solo. Esta aqui é a altura em que ele está apoiado, a um ponto que está a 4 metros distante do meu solo. Fazendo com esta parede um ângulo de 45 graus. A pergunta é: qual o comprimento aproximado deste cano? Eu quero saber qual é a medida deste cano inclinado. Se ele estivesse em pé, ele seria maior do que 4 metros. Porque ele está inclinado e ele está apoiado a uma altura de 4 metros da parede. Nós queremos a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, que é a medida do cano. E nós temos dado como medida a altura desta parede. E esta parede forma com o cano o ângulo de 45 graus. Então, a medida desta altura da parede é o cateto adjacente. Então, eu preciso utilizar quem? O cosseno. Porque o cosseno é a relação entre o cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo em questão, e a hipotenusa. Então, como foi dado que o ângulo que ela está formando é 45 e o lado aqui é cosseno de 45, e foi me dada a medida do cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 45 é igual a quem? Ao cateto adjacente, que é 4, dividido pela medida de quem? Do meu cano, que é a minha hipotenusa. Como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então ficou sendo igual a 4 sobre x. O que é que nós temos? Uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Então, eu vou usar a lei da proporção, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, x vezes raiz de 2x, que é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, e a raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Aí você me diz: eu não tenho essa resposta em nenhuma das minhas alternativas. É verdade. Só que você vai precisar racionalizar. É difícil você encontrar como resposta em uma das alternativas um número inteiro sendo dividido por um número irracional. Então, é necessário que você racionalize. Isso não quer dizer que a sua resposta você tenha cometido algum engano. É necessário que você racionalize o denominador. Racionalizar é você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante?
O fator racionalizante é o número que, multiplicado pela raiz de 2, vai tirar o 2 de dentro do radical. Então, o nosso fator racionalizante em questão é a própria raiz de 2. Então, eu multiplico o numerador e o denominador pela raiz de 2. 8 raiz de 2 fica 8 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. 4 dentro do radical. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficamos com 8 raiz de 2 sobre 2. Só que eu posso simplificar a minha fração. 8 dividido por 2 dá 4, então a resposta é 4 raiz de 2. Letra D é a nossa resposta para essa questão. Vamos para a quinta questão. Para realizar a reforma de uma caixa d'água, do ponto mais alto dela é esticado um cabo de aço. Eu tenho aqui do ponto mais alto da minha caixa d'água, eu pego um cabo de aço e espicho até atingir o solo. A medida deste cabo de aço é de 50 metros e que ele forma com o solo um ângulo de 30 graus. A partir daí, determine a altura desta torre. Esta altura aqui, chamada de X da minha caixa d'água, né? Do solo até a parte mais alta da minha caixa d'água. Qual é esta medida? Então, nós temos o quê? O ângulo, a hipotenusa, porque aqui é um ângulo reto, e aqui na frente é o meu cateto oposto a esse ângulo. Cateto, porque o meu triângulo é um triângulo retângulo. Oposto, porque ele está na frente do meu ângulo. Então, eu sei que a minha relação é de seno. Seno de 30. E foi nos dado quem é o valor do seno de 30. O seno de 30 é 1/2. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. X dividido por 50. Só que o seno de 30 é 1/2. Então, eu tiro o seno de 30 e coloco 1/2. E aí, eu faço o produto de quem? Dos elementos dos meios e igualo com o produto dos elementos dos extremos, porque isso aqui é uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Então, 2x é igual a 50. Mas eu não quero saber o dobro do valor de x, eu quero saber o valor de x. Então, eu passo por esse 2 que está multiplicando para depois do sinal de igualdade dividindo. E 50 dividido por 2 dá 25. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Bem, gente, agora nós vamos para a sexta questão, que é justamente a continuação da quinta questão. Este aqui, eu quero saber quem é essa distância do ponto A até o ponto B. Essa distância aqui, eu deixo para que vocês realizem as suas contas e determine este valor. Para resolver essa questão, você pode utilizar o cosseno, você pode utilizar tangente, você pode utilizar a lei fundamental da trigonometria, você pode utilizar teorema de Pitágoras. Fica a seu encargo qual a maneira que você vai querer determinar esta medida. Eu até aconselho que vocês façam todas elas. Exercitem. Este é nosso exercício para que vocês possam resolver e enviar para mim. Vamos agora à nossa mensagem. Quando temos fé, a esperança se torna uma certeza. Linda frase. Esta é a mensagem que deixo para vocês para essa semana. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.